E aí, pessoal, todos bem? Se você está vendo esse vídeo hoje é porque você teve curiosidade ou quis nos conhecer como comunidade. E eu quero apresentar para você o que é o projeto Caminho e Vida. Esse vídeo está sendo gravado agora no dia 31 de maio de 2022. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo. Nós estamos plantando a igreja Caminho e Vida há 2 anos. Então, o projeto Caminho e Vida é uma comunidade em implantação, simples assim. Mas eu quero nesse vídeo apresentar para você a nossa confissão de fé, o que nós cremos como igreja, os nossos relacionamentos, como nos movemos, o que nós acreditamos em ser igreja, né, fazer igreja, a eclesiologia, como nós nos movemos. Eu quero apresentar para você de uma forma rápida e fácil de entender, para que você tenha o seu discernimento, se você quer nos visitar, se você não quer nos visitar, se você quer permanecer ou não quer permanecer. Nós temos sempre uma máxima que a gente fala para as pessoas aqui: ninguém é obrigado a vir e não é proibido sair também. Então, aqui nós somos uma comunidade de pessoas que nós priorizamos os relacionamentos de pessoas. A instituição, ela vem para nos apoiar. A instituição, eu digo como a placa da igreja, o prédio da igreja, isso vem para nos apoiar. Nós não trabalhamos para nutrir uma instituição, nós trabalhamos para os relacionamentos, para as pessoas. O nosso foco é pessoa. E quando nós temos as demandas já definidas, aí a gente vem com a estrutura para apoiar as demandas, nunca na frente um do outro. Nunca vamos abrir algo para fazer chamarisco. Isso nós não cremos numa eclesiologia assim. Nós cremos numa eclesiologia orgânica, que primeiro nasce as pessoas e depois as estruturas. E assim que nós vemos a igreja primitiva. Então eu quero apresentar um slide aqui para você, para a gente se familiarizar junto aqui, a gente conseguir conversar um pouquinho aqui melhor. Só um minutinho. Nossa igreja, que está em implantação ainda. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, como eu disse, mas é importante que você conheça-nos. Vou comentar aqui a telinha, para a gente bater um papo. Show de bola. Como nos movemos? A nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé, ela é oriunda da Reforma Protestante, lá de Martinho Lutero, em 1517, quando ele se levantou contra as doutrinas erradas da Igreja Católica, que só existia uma igreja, né? A Igreja Católica. Se você quiser saber mais da Reforma, eu tenho diversos vídeos aqui no canal que você pode olhar e ver a linha histórica que eu faço sobre a igreja, e também falo sobre a Reforma Protestante. Então, nós cremos na teologia que foi reformada em 1517 por João Calvino, por Zwinglio, por todos os demais reformadores, e o pontapé inicial foi dado por Martinho Lutero. Mas aí eu não vou entrar afinco nesse mérito agora aqui da Reforma Protestante. A teologia reformada, ela é a melhor teologia que tem, Douglas? Você vai me perguntar. Eu vou dizer para você, não é a melhor e a mais correta, mas é uma decisão teológica nossa, por entender que a teologia reformada, ela está muito mais próxima aos ensinamentos do Novo Testamento. Ela limita a entrada de falsas doutrinas, ela limita, com as suas doutrinas, ela limita também a entrada do judaísmo, ela limita a entrada de outras religiões que podem minar, e como a gente conhece aí em diversos movimentos no Brasil e no mundo, é um evangelho incompleto. Então a gente crê que a teologia reformada tem mais de 500 anos, é uma teologia que é muito próxima àquilo que foi pregado lá na igreja primitiva. Quando a gente fala reforma, é porque algo tinha uma forma e ela foi deformada. Então, quando a gente fala em reforma, a gente está dando novamente forma àquilo que foi deformado. Então, nós cremos nisso, que a reforma protestante ela é fundamental para a construção de uma sistemática. E a sistemática que nós trabalhamos aqui na comunidade é a teologia reformada continuista. O que eu quero dizer com continuista? Nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Então, o nosso culto, ele é centrado em Cristo, os louvores são centrados em Cristo, mas nós cremos na manifestação dos dons do Espírito Santo, até mesmo nos nossos cultos. Mas nós não promovemos isso, a gente não dá ênfase a isso.
Se Deus quiser fazer no nosso culto, ele faz. Nós não vamos promover e não vamos ficar refém de cultos experiencialistas, não é isso. No meio neopentecostal e pentecostal, você tem uma experiência, você é o culto já é uma proposta de uma experiência espiritual. Nós cremos que a experiência espiritual é termos o contato com a palavra de Deus, com o evangelho puro que traz transformação interior dentro do ser humano. Por isso que optamos pela teologia reformada. Essa é a nossa decisão teológica. A nossa missão, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A nossa missão, nós cremos na missão do tempo integral. O que eu quero dizer? Nós não somos igreja quando nós estamos reunidos num lugar, num galpão ou num prédio de entre quatro paredes. Nós somos igreja em missão integral. Nós somos, o tempo inteiro somos igreja. Então, nós ensinamos as pessoas aqui a andar como igreja, a se manifestar como igreja, e quando nos reunimos como comunidade, é para celebrar o Senhor, é para cultuar a Deus, é para tomar Santa Ceia, para celebrar o batismo. E esses 5 elementos do culto nós valorizamos e nós priorizamos eles. É a oração, é o batismo, a Santa Ceia, é louvor e a comunhão dos irmãos. Esse é o nosso culto, o culto cristocêntrico. Vamos adiante aqui. Nossa eclesiologia. Deixa eu voltar. O que a palavra eclesiologia quer dizer? Quer dizer como nós entendemos a igreja, como nós construímos a igreja. Eu até falei um pouquinho antes aqui e eu posso retornar. A eclesiologia, nós cremos que a igreja, ela nasce, nós plantamos uma semente e ela nasce. O que é a igreja? São pessoas que estão nascendo juntas, que decidiram andar juntas e comungar da mesma fé no mesmo lugar. Então, nós cremos na igreja como instituição, mas a instituição para apoiar a demanda. Não cremos em abrir algo para fazer chamarisco de pessoas. Não é isso que é a igreja. A igreja, nós nascemos organicamente, saudavelmente, levando o evangelho para fora das 4 paredes, e quando nós tivermos essas pessoas já frutificando, nós vamos nos reunir como igreja e nós vamos comungar como igreja. O culto da igreja, ele é secundário à vida cristã. Ele não deixa de ser importante. Veja bem o que eu estou falando. O culto não deixa de ser importante, mas ele é secundário à vida cristã. A nossa fé não parte da igreja. A nossa fé, ela parte da cruz. Então, eu levo a cruz para as pessoas, até o símbolo da nossa comunidade é esse. É um caminho de uma casa até a cruz. Então, não tem a igreja como intermediário. A igreja, a estrutura da igreja, eu digo igreja agora como prédio, como galpão, como nós conhecemos, ela deve ser usada para as demandas. Não, a igreja não é o pedágio entre o homem e Deus. Não existe, a igreja não é uma das passagens para a salvação. Não é isso. Quando nós entendemos a eclesiologia, nós entendemos que nós somos um corpo, que somos de muitos membros e que é impossível que um salvo não queira viver em comunidade. Então, essa é a lógica que nós cremos. Nós temos um corpo pastoral, não chamamos de pastor, não ficamos dando ênfase para esses cargos e títulos, mas entendemos a parte organizacional da igreja, é necessário que tenha um corpo pastoral, uma liderança pastoral, que esteja disposta a estudar o evangelho, a se dedicar às doutrinas, para que o evangelho seja pregado de forma saudável para as pessoas. E não mais de qualquer forma como a gente vê igrejas de bairro, que é o caso da nossa. É uma igreja de bairro que não está ligada a uma grande denominação, como uma igreja batista, uma presbiteriana, a gente não está ligado a essas convenções. Mas nós somos uma igreja de bairro comprometida com a pregação do evangelho saudável, por isso que nós optamos pela teologia reformada. Como eu disse, a nossa missão é uma missão integral, nós não cremos em sermos igreja só dentro de um lugar, e também a missão integral, ela nos ensina que a nossa parte estrutural de pessoas, elas fazem a missão integral, elas fazem a obra social, elas fazem as suas esmolas, suas ofertas também fora da igreja. Não precisa partir da igreja, nosso pontapé inicial nunca vai ser a igreja. Nosso pontapé inicial é a nossa vida, a nossa casa, onde nós andamos. Isso é a missão integral da igreja. Nós queremos e caminhamos dessa forma e ensinamos as pessoas que caminhem também dessa forma. E nós andamos na diaconia de todos. Todos são cuidadores, todos são
operadores da obra de Deus, e todos também são discipuladores. Nós não acreditamos no modelo formal do discipulado, mas nós queremos que pessoas discipulam pessoas e pessoas ensinam pessoas, e isso se torna algo muito mais saudável. Vamos adiante. Que tipo de igreja nós somos? Uma igreja neopentecostal? Quanto aos dons do Espírito, como cremos? Como funcionam as finanças? É uma igreja calvinista ou arminiana? Como fazemos a obra social? E quanto à política, qual a posição da igreja? Vamos lá, eu vou responder rapidamente essas perguntas. Nós não somos uma igreja neopentecostal, e nem pentecostal, nós não somos nenhuma delas. Igrejas neopentecostais hoje são igrejas que são totalmente sincréticas, igrejas que não têm o genuíno evangelho puro, eles estão agregaram tanto o judaísmo quanto práticas de outras religiões, então nós não cremos dessa forma e nós não acreditamos que a igreja neopentecostal hoje é uma igreja saudável. Nós não acreditamos de forma nenhuma. Eu não estou dizendo que lá dentro não tem pessoas que vão ser salvas, que não tem pessoas abençoadas. Não, mas nós não acreditamos na igreja neopentecostal. Se você quiser saber um pouquinho mais do neopentecostalismo, tem no meu canal também ali alguns vídeos que eu falo sobre o neopentecostalismo. Por que não somos uma igreja pentecostal? Porque a igreja pentecostal era um movimento que nasceu na Rua Azusa em 1906, nos Estados Unidos, e ele foi um movimento que deu ênfase aos dons do Espírito Santo de uma forma visual. Então, eles creem que o Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo é o dom de línguas, nós não cremos dessa forma. A evidência para nós que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é que ela se arrependeu dos seus pecados, e através do arrependimento do pecado que é conduzido pelo próprio Espírito Santo, ela já tem o Espírito Santo, ela não tem uma segunda experiência com o Espírito Santo para ter uma confirmação. Não é isso que o Evangelho nos mostra. Então, por isso, essa é a maior forma de dividir o que é pentecostal do que é reformado. Os pentecostais nós cremos como irmãos, nós cremos que tem uma teologia sistemática, mas tem muita entrada para falsas doutrinas. O que eu quero dizer com isso? O movimento pentecostal, ele foi oriundo, nasceu do movimento pentecostal, o movimento neopentecostal hoje, que a gente vê que tem diversas doutrinas erradas, como confissão positiva, como teologia da prosperidade, teologia do coach, e diversas outras que a gente pode falar aqui, cobertura espiritual, tudo, essas formas de aprisionar pessoas debaixo de algum sistema. E nós não cremos dessa forma. A teologia reformada, ela liberta as pessoas dessa parte religiosa, mas ela coloca as pessoas debaixo da escravidão de Cristo, como diz a palavra. Paulo disse que nós seríamos escravos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. Mas o escravo de Cristo, ele é um livre desse mundo e das sistemáticas religiosas desse mundo. Então é por isso que nós cremos. Quanto aos dons do Espírito Santo, nós cremos nos dons do Espírito Santo, sim. Cremos que Deus faz milagre, cremos que Deus continua o mesmo ontem e hoje para sempre. Ele não precisa do Douglas para fazer absolutamente nada. Ele não precisa da minha sistemática religiosa para operar milagres. Ele não precisa que eu faça malabarismo dentro da igreja para que ele faça milagre. Ele faz milagre a hora que ele quiser e da forma que ele quiser. Quando Jesus chegou e disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora, Lázaro não teve opção de crer ou não crer. Lázaro estava morto. Quando Deus, o que eu quero dizer com isso? Quando Deus quer operar um milagre, ele não depende do ser humano e nem das fórmulas religiosas que as igrejas neopentecostais pregam hoje. Você faz assim, 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 essa formulinha, e se você cumprir todos os ritos dessa fórmula, você vai receber o milagre de Deus. Nós não vemos isso com embasamento nenhum no Novo Testamento. Nós não vemos a movimentação de Jesus e nem os apóstolos ensinando isso sobre a igreja de Cristo. Então, nós cremos na continuidade dos dons, nós cremos que o Espírito Santo ele atua entre nós, ele faz milagres, ele nos conduz ao pecado, do pecado, da justiça e do juízo, como disse a palavra, mas nós não cremos em alguns aspectos que nos diferenciam da teologia pentecostal. Se você quiser saber mais a fundo, a gente pode conversar sobre essas grandes diferenças. Como funcionam as finanças da igreja? Nós cremos numa liderança plural. Nós não somos uma liderança. Eu não sou o dono da igreja. Eu sou o plantador da igreja.
aonde tive a ideia de plantar a igreja, mas o crescimento quem dá é o Espírito Santo, e eu não comando a igreja. Nós temos um corpo de pessoas maduras, que nós chamamos de presbitério, e esse corpo, ele forma o nosso, a nossa assembleia, né? E ali nós decidimos como funciona as finanças da igreja. Tudo que nós recebemos da igreja vai para o financeiro da igreja, que não sou eu, é outra pessoa, e através do financeiro nós aprovamos compras de algumas coisas que nós precisamos da igreja. Ainda somos uma comunidade em crescimento, mas isso é muito bem definido para nós aqui. Então, eu posso ser destituído do cargo, eu posso sair da igreja, a igreja vai continuar, porque a igreja não depende de mim, ela depende dos membros, todos são importantes. Por isso nós queremos numa liderança plural. Eu não tomo as decisões sozinho, nem financeira, e nem de qualquer outro aspecto na igreja. Sempre eu vou passar pela Assembleia, e a Assembleia vai decidir junto comigo o que é o melhor para a comunidade, porque não existe mais essa aliança de Deus diretamente com um homem só. Deus não vai falar só comigo, Deus fala com toda a igreja. O Espírito Santo que habita em mim, habita em toda a igreja. E nós somos um corpo, nós somos um coletivo que servimos uns aos outros. E assim funcionam as nossas finanças. Tudo com clareza, tudo que entra é apresentado para as pessoas, o que sai, o que é gasto, aonde foi gasto e com a aprovação da nossa diretoria aqui. Nós somos uma igreja calvinista ou arminiana? Aí é um ponto bem sucinto, mas nós somos declinados ao calvinismo. Existem algumas coisas da doutrina arminiana que funcionam, que estão ligadas à palavra de Deus, mas nós somos uma igreja mais declinada às doutrinas calvinistas. Por quê? Não por causa de João Calvino. Porque João Calvino, ele mesmo citou nas suas obras, que ele não é digno de ter uma igreja com o nome dele ou uma sistemática com o nome dele. Isso foi criado depois. Mas João Calvino conseguiu compilar as melhores ideias dentro do Evangelho, dentro da doutrina que nós conhecemos como Novo Testamento, atrelada ao Antigo Testamento, é óbvio, mas ele conseguiu sistematizar essa teologia que nós chamamos de teologia reformada. Então, existem algumas travas no calvinismo e até mesmo nas doutrinas de Lutero, que faz com que a igreja a doutrina fique blindada. Não entre falsas doutrinas, profetadas, tive um sonho, revelação, esse tipo de coisas são totalmente bloqueadas por essa sistemática que nós chamamos de teologia reformada calvinista. Então, nós não somos nem calvinistas, nem arminianos. Nós cremos em alguns aspectos de um, alguns aspectos de outro, mas mais declinado para o calvinismo. Como fazemos a obra social? Vejam bem, a obra social nós fizemos no coletivo na igreja, mas não parte da igreja. Como eu disse, nós queremos na movimentação integral, na missão integral de todas as pessoas da igreja. Então, qualquer membro da nossa igreja pode fazer a obra social sem prévia comunicação, sem levantar placa de nada, ele pode pegar o seu dinheiro, ele gasta aonde ele quer, como ele quiser. Nós não temos obrigatoriedade de dízimo, porque nós não cremos no dízimo como uma forma obrigatória do Novo Testamento. Existem algumas passagens que aparece o dízimo no Novo Testamento, onde Jesus conversa com os fariseus, mas não é criada a doutrina e não dá seguimento na doutrina do dízimo. Então, nós não cremos, somos uma comunidade que não crê na doutrina do dízimo. Nós cremos, sim, que as pessoas devem contribuir na sua comunidade, de forma como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, sem necessidade, sem constrangimento e por gratidão, porque Deus recebe aquele que dá com gratidão. Essa é a doutrina do Novo Testamento. Seja contínua, se você quiser pegar 10% do seu salário, é uma forma de você se organizar, ok, sem problema nenhum. Mas não vai vir gafanhoto, não vai vir nada disso, nós não interpretamos dessa forma. Se você interpreta dessa forma, eu só dou um conselho para você. Leia o livro de Malaquias todo. São 4 capítulos. Estude ele e você vai ter o seu próprio entendimento. Então, nós não cremos. Nós não estamos falando que é certo e que é errado, mas nós não cremos que o dízimo é uma doutrina do Novo Testamento. Então, a obra social, ali só para dar seguimento, cada um faz aquilo que achar melhor. Nós temos a nossa obra social em comunidade. Quando eu falo em comunidade, eu digo nas mesmas ideias, juntos nós, para ajudar pessoas, famílias,
a comunidade mesmo onde nós moramos, mas cada um pode fazer sua obra social, como disse lá em Mateus, o que a mão direita faça, a esquerda não fique sabendo, então cada um faça da melhor forma possível. Não precisa partir da igreja. A obra social nós não fazemos, nós somos. Porque nós não fazemos para ser cristão, nós somos cristão. E se eu sou cristão, a obra social já está em mim, porque as palavras de Cristo dizem que eu tenho que acolher o órfão, a viúva, o estrangeiro, que eu tenho que visitar as pessoas que estão presas, eu tenho que ter esse assistencialismo social. Isso está em nós. E isso deve ser de cada cristão. É assim que nós ensinamos aqui na comunidade. Quanto à política, posição da política da igreja. Nós nunca, nunca, nunca vamos nos posicionar em relação à política. Por quê? Porque nós cremos lá em Mateus 5, quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, no Sermão do Monte, ele disse que nós éramos comparados aos profetas do Antigo Testamento que teriam sofrido perseguição. O que Jesus queria dizer? O profeta, ele era o ponto de equilíbrio entre a religião e a política. Quem eram as figuras da religião e da política? Da religião era o sacerdote, o sumo sacerdote, a tribo de Levi e toda a parte cerimonial dentro do templo. No meio estava o profeta. E do outro lado estava a política, que no caso, na época de Jesus, era Roma. Então, era Roma e a religião. Em toda a história de Israel, toda a história do Antigo Testamento, nós vemos os profetas sendo a palavra de Deus, o contraponto de Deus, quando esses dois estavam meio que viajando, ou estavam se unindo demais, e aí Deus vinha com o contraponto, tanto para a religião quanto para a política, e os profetas eram perseguidos. Entendendo dessa forma, nós não colocamos nossa posição para a comunidade, deixamos livre cada um para fazer o voto, exercer da forma que quiser. Se quiser votar em branco, se quiser votar direita, esquerda, nós não temos uma posição definida, porque não cremos que isso se encaixe dentro do Evangelho. O Evangelho é superior à religião e à política. Então, essas duas partes não fazem parte do Evangelho, não. Se fosse de outra forma, Jesus teria dito para os apóstolos, vão se envolver na política lá, fazem uma aliança com Roma e tentem fazer alguma coisa aí para mudar as coisas, porque eu não consegui. É praticamente isso que nós fazemos quando nós queremos nos meter na política. O mundo jaz no maligno e não adianta nós queremos remendar uma coisa que não tem remendo. É daqui para pior. Então essa é a nossa posição política. Que tipo de igreja nós somos? Aí eu coloquei alguns tópicos. Igreja faz libertação. Não, nós não cremos em cultos de libertação e nenhum tipo de nomenclatura para culto. A libertação ela acontece através da pregação do Evangelho, que entra de dentro para fora e liberta. Cremos em manifestação demoníaca? Claro, existe, está escrito no Novo Testamento. Tudo que está escrito no Novo Testamento nós cremos. E se uma pessoa aparecer demoniada na igreja, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, ela vai sair. Se não sair em nome de Jesus Cristo, não é parte emocional, e nós aí vamos conversar com a pessoa, tentar encaminhar ela para um psicólogo, ou se for espiritual, a gente vai dar um conselho espiritual, orar com essa pessoa, ser amigo dela e apoiá-la. Mas nós não cremos em batalha espiritual, em cultos de libertação, porque isso tudo vem por intermédio da pregação do Evangelho. Nós temos que nos preocupar com a doutrina do Evangelho. Nós fazemos campanhas de oração? Não, nós não fizemos campanhas de oração. Nós oramos, como igreja nós oramos juntos, uns pelos outros, individual, sozinho em casa, juntos na igreja, mas nós não criamos campanhas de oração para fazer com que Deus mude a ideia dele em relação a algum aspecto. Não, nós não cremos que nossa oração muda Deus, a oração muda quem faz a oração, nós mesmos. Pregamos a teologia da prosperidade? Não, não pregamos a teologia da prosperidade. Deus cuida de nós, Deus cuida das nossas finanças, nos dá sabedoria, nos abre porta e nos abençoa. Mas nós não cremos que o Evangelho é uma barganha de práticas religiosas versus um prêmio de Deus que seria a prosperidade. Não. Nós não podemos também nos basear em reis do Antigo Testamento que foram prósperos como o rei Davi, como Salomão. Eles eram rei, era a monarquia de Israel na época. A partir de Cristo, nós somos todos iguais. Então, Deus não tem os seus queridinhos que ele abençoa mais porque eles fazem mais práticas religiosas ou dão mais dinheiro na igreja.
Nós não cremos dessa forma e não tem respaldo nenhum essa teologia da prosperidade na doutrina que nós conhecemos do Novo Testamento. Somos uma igreja em células? Não também. A igreja em célula, o marketing multinível que nós vemos em algumas igrejas, com o modelo MDA, G12 e M12, isso foi criado a partir de um modelo corporativo de empresa, de marketing multinível, de multiplicação de pessoas. Isso é um esfolador de gente, isso mata muita gente, coloca muita gente para fora da igreja. Nós não cremos assim. Nós cremos em cultos caseiros, nós cremos em ter comunhão nas casas sem problema nenhum, pode chamar de célula, pode chamar de grupo, pode chamar de qualquer forma, mas nós não visamos o crescimento numérico. Sempre o crescimento numérico tem que ser orgânico, na nossa visão do Novo Testamento. Nós não vemos Jesus e nem os discípulos darem ênfase à multiplicação de pessoas. Não, eles iam pregando o evangelho e as coisas iam acontecendo. Eles também não davam ênfase nos sinais. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Então, nós vamos pregar o evangelho, os sinais vão acontecer, a multiplicação vai acontecer de forma orgânica e se for da vontade de Deus. É feito apelo nos cultos? Não, nós não fizemos apelo nos cultos, porque nós não cremos que é o levantar de uma mão num culto e vir na frente e fazer uma oração repetitiva que é aceitar Jesus Cristo. Não cremos dessa forma. Nós cremos em gastar tempo com as pessoas, falarmos do evangelho, levarmos ela a entender o pecado inicial e todas as consequências cósmicas do pecado inicial, para que ela tenha a plena convicção de se arrepender profundamente e se voltar ao evangelho, se assim for da vontade de Deus. Então, nós não fizemos. Necessita de carta de transferência para entrar na nossa igreja? De maneira nenhuma, irmãos. Como eu disse, ninguém é obrigado a entrar e ninguém é proibido a sair. Aqui é livre acesso, nós não temos lista de membresia, nada disso. Nós somos uma família de muitos amigos. Aplica a confissão positiva? Não, nós não cremos na confissão positiva. O que é confissão positiva? A confissão positiva é uma doutrina criada por um pastor chamado Kennedy Hagin, em 1960, nos Estados Unidos. Ele é o pai do neopentecostalismo, e essa confissão positiva é a palavra da fé, que você fala e as coisas acontecem em nome de Deus. Você não diz coisas ruins, que coisas ruins não acontecem. Isso é positivismo, isso é de religiões orientais, ocidentais, isso não tem nada a ver com o evangelho. Profetiza, toma posse, esse tipo de coisa nós não cremos que isso faz parte do evangelho. Então, na nossa igreja não tem esse tipo de confissão positiva, não. Que tipo de igreja nós somos? Crianças participam da ceia? Batismo de criança? Vamos voltar um pouquinho aqui. Crianças participam da ceia? Sim, se os pais autorizarem, é os pais que discernem e os pais que vão dar a ceia para os seus filhos. O culto de Santa Ceia nada mais é do que nós estamos fazendo lembrança da morte de Cristo. Não é um culto de santos, de super santos que vão tomar ceia e os pecadores não tomam a ceia. Não é isso que o Novo Testamento nos orienta. Paulo instituiu a organização da Santa Ceia porque na igreja de Corinto, que a gente conhece a passagem, existia muita desorganização. Eles sentavam para comer. Se você não sabe, a Santa Ceia era um banquete no final da reunião que eles faziam, cada um levava um prato, e eles enchiam as mesas, só que e tinha vinho, as pessoas ficavam embriagadas também, isso está escrito no livro de Coríntios, e Paulo instituiu, disse: não, vocês têm que esperar as pessoas para comer, porque os mais abastados de dinheiro comem primeiro, quando os pobres vão comer, eles não têm mais comida ali. E Jesus disse: todas as vezes que vocês comerdes, vocês vão fazer lembrança de mim. Então, a ceia seria todas as refeições. Mas nós fizemos uma vez por mês, tem igrejas que fazem uma vez por semana. Se as pessoas quiserem fazer na sua própria casa com entendimento, podem fazer também sem problema nenhum. A Santa Ceia não é um ritual de santificação. A Santa Ceia é um ritual onde nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e reconhecemos um Deus grandioso que nos perdoa, e nós fizemos lembrança da morte dele até que ele venha. Então não é para super santos, é para a gente discernir o corpo de Cristo e participar da Santa Ceia. Batismo de crianças. Algumas igrejas reformadas fazem batismo de criança. Nós não fizemos batismo de criança, nós esperamos a criança ou adolescente, não tem uma idade determinada, nós esperamos que ela tome consciência do evangelho e ela se arrependa dos seus pecados, porque entendemos que ali na pregação de João Batista,
era pregado o batismo do arrependimento. Então, uma criança que nasceu, ela não tem condições de se arrepender porque ela não tem consciência do pecado ainda. Então, nós esperamos a criança ter consciência do pecado e a pregação do evangelho vai levar ela à consciência do arrependimento para que ela possa vir a se batizar. Gente, era isso. Apresentamos a comunidade em poucos minutos. Eu não acredito também em cursinhos que você tem que fazer, não, nada disso. Se você quer participar dos nossos cultos, tem a liberdade de vir, você não é obrigado a vir, você também não é obrigado a permanecer, e você não é proibido de sair. Se um dia você sair, você não vai ser amaldiçoado, ninguém vai te jogar praga de forma nenhuma. Uma das coisas, um dos pilares que nós sustentamos aqui, a amizade uns com os outros, a abertura, o diálogo, os relacionamentos, os carregar o fardo uns dos outros, fazer com que as pessoas se sintam realmente confortáveis e não um relacionamento que reverbera a parte egoísta e que visa tá querendo algo em troca. Não é isso que nós pregamos aqui. Nós pregamos que a amizade seja verdadeira, o diálogo seja verdadeiro, uns com os outros, e uns cuidam dos outros. Não é o pastor que cuida de todos e ninguém, não, todo mundo é uma comunidade. Nós cremos na palavra que Jesus disse aos discípulos, entre vocês não será assim. Do que ele estava falando? Ele estava falando dos maiores oprimir os menores, dos governadores oprimir os mais fracos. Ele disse, não, o maior entre vocês é o que serve. Então sirvam uns aos outros. Essa é a mensagem de Cristo. E nós queremos numa comunidade assim, organizada, que vive o evangelho em missão integral e que crê nos relacionamentos dentro da cidade, dentro do âmbito que a gente vive, onde nós trabalhamos, onde estudamos. Nós queremos fazer igreja dessa forma. Que Deus abençoe você, e se você tiver alguma dúvida, procure-nos, que nós estamos abertos para conversar com você. Bom, Deus abençoe. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.